ter todo aquele pacote ali para poder é, explorar, né, as funcionalidades dele. Então, ele não foi feito para pessoa física, ele foi feito para pessoa jurídica. Ah, tudo bem, a gente pode usar o Power BI para fazer, sei lá, eu posso pegar o extrato bancário, jogar todos os meses o extrato bancário em uma pasta para eu poder controlar tudo que está entrando e saindo na minha conta, né? Porque os bancos hoje você consegue exportar o relatório lá, né? E aí vocês conseguem. Eu mesmo faço os controles do meu cartão de crédito, porque como eu movimento muito, né, o cartão, então, senão eu perco o controle, né? Então, é interessante, mas ele foi feito mais para ser utilizado por pessoas jurídicas, né, não pessoas físicas, tá bom? Bom, antes da gente começar a nossa aula, eu quero mostrar uma coisa para vocês que é muito interessante aqui no Power BI. Na verdade, não sei se seria tão interessante assim, mas existem recursos. Eu penso assim: existem recursos onde eu consigo congelar um determinado visual quando eu movimento outros. Mas eu penso assim, cara, se eu tiver que congelar alguma informação para que essa informação ela não se movimente ali no painel, ao aplicar um determinado filtro, talvez não seja interessante deixar aquele visual. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe um recurso dentro do próprio Power BI que vai permitir para vocês, tá, em congelar determinadas informações dentro do painel. Veja só, aqui nesse painel aqui, né, que eu, um painel com as informações e tudo mais, né? Aqui nós temos o ano, o mês e a filial. Então, à medida que eu seleciono, por exemplo, o ano aqui, todo o painel ele se movimenta, não é isso? Todo o painel se movimenta. Suponhamos que eu queira congelar esse visual que está aqui, que eu queira congelar esse visual que está aqui nesse painel. Então, o que que eu posso fazer? Eu vou tirar todos os filtros aqui, eu vou clicar nesse visual aqui, tá? Eu vou clicar nesse visual e na sequência eu vou vir aqui em cima, ó, nessa guia que se chama, quando eu clico no visual, né? Vai abrir essa guia aqui chamada formato. E olha só que legal. Eu posso editar interações. Ah, deixa eu pegar minha caneta aqui, peraí. Agora nós temos uma canetinha, né? Que é bom que fica fácil para gente, para vocês visualizarem na tela. Nós temos uma caneta. Aqui, ó, na guia, ao selecionar um visual, né? Ao selecionar um visual específico, né? Ao selecionar um visual específico, vai habilitar essa informação aqui de formato. E aqui no cantinho aparece a opção, ó, de editar interações. Olha só, editar interações. O que que seria esse editar interações? Esse editar interações, eu posso congelar um visual específico dentro do meu painel. Ó, eu quero que todos os gráficos funcionam, mas somente esse visual, esse gráfico, ele permaneça intacto, tá? Eu não quero que ele movimente, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, né? Eu posso, por exemplo, vou clicar aqui no ano, né? Aqui, ó, no ano, no visual de ano. Vou no formato, vou clicar em editar interações e olha só o que aconteceu. Não sei se vocês conseguem observar, mas deixa eu marcar aqui. Ele habilitou do ladinho aqui, ó, um monte de botãozinho para inativar a interação de um visual. Ou seja, eu cliquei nesse visual aqui, né, para poder formatar, né, para editar a interação dele, né? Cliquei nesse visual. E aí ele está falando assim, tá? Você quer editar interações de quais visuais? E aí eu posso escolher, ó, para cada visual, ó, tem um negocinho aqui, tá vendo? Ó, um botão de não deixar evoluir, né, a interação, ok? Então, o que que eu vou fazer? Suponhamos que eu não quero que esse visual ele se movimente. Eu quero que os demais se movimentem, mas eu quero que esse fique intacto aqui no meu painel, ok? Então, o que que eu posso fazer? Eu vou, eu vou clicar nesse visual aqui de ano primeiro, que é o visual que eu vou mexer, e vou clicar aqui nesse visual de onde está o meu gráfico de receita bruta e custo total, e vou bloquear. Ou seja, essa bolinha aqui com risquinho, né?
ela ficou bloqueada. Agora presta bem atenção. Se eu venho aqui e mudo aqui para 2018, olha só, ele não se movimenta mais. Tá vendo? Ele não se movimenta mais. Por quê? Quando eu vim aqui em editar interações, eu pedi para não movimentar as informações desse visual, né? Então, olha só. Ah, eu também não quero que esse aqui se mova. Então, já que eu estou com ele aqui e nos editar as interações, eu venho aqui, marco esse também aqui, que esse também eu não quero que ele se movimenta, né? Eu não quero que ele movimenta. Então, quando eu seleciono qualquer informação aqui no minha segmentação de filtro ano, vocês vão observar que nenhuma informação nesses dois, ó, altera, porque eu bloqueei a informação, tá? Ah, tá, mas e agora? Como que eu faço para poder tirar? Eu quero que eles movimentem. Então eu volto aqui, ó, nesse botãozinho aqui de filtrar e tiro. Tá vendo lá? Vem aqui, bem aqui no, deixa eu marcar. Bem aqui no cantinho dessa bolinha, ó, tem um outro visual aqui no cantinho, ó. Tá vendo, ó? Tem um outro visual aqui no cantinho, além da bolinha. Então, eu venho aqui e marco para continuar filtrando. E aí ele volta ao normal, ok? Alguém sabia disso? Alguém já ouviu falar disso? Não? Professor Sandra aqui. Eu já sabia, mas eu ainda não cheguei a utilizar. Mas eu já conheci como é que fala? Como que eu posso chamar isso, né? Interações. As interações, é. Só que eu ainda não cheguei a aplicar, né? Nos visuais, porque ainda estamos caminhando até chegar no nível pelo menos intermediário, né? Bom, perfeito. É isso aí, tá? Então, isso aqui era um recurso, mas eu penso o seguinte: a Microsoft ela liberou isso dentro do próprio Power BI. A câmera está mexendo aqui. A Microsoft já liberou essas informações dentro do Power BI. Eu penso o seguinte, cara, se eu não quero que essa informação ela se movimenta, para que eu vou colocar ela então? Beleza? Mas tem gente que gosta de deixar, entendeu? Tem gente que gosta de deixar esses recursos aqui dentro do Power BI, ok? Tem gente que gosta, tem gente que não, tá bom? Agora, vamos testar outros recursos aqui, tá? Eu vou acessar aqui a minha tabela, que se chama Fpedidos. Eu vou acessar, peraí, deixa eu refazer, eu vou excluir isso aqui porque eu estava fazendo a aula e aí eu vou testando, né, antes de entrar na aula com vocês. Então deixa eu excluir esses recursos aqui, que eu vou fazer agora com vocês eles, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Por exemplo, eu quero criar uma coluna calculada. Eu quero criar uma coluna calculada aonde eu vou estar olhando, né, para essa coluna que se chama on time, onde eu sei que tudo que é sim, são os pedidos que foram entregues dentro do prazo. Tudo o que é não são os pedidos que foram entregues fora do prazo, né? Aqui acho que nas últimas aulas a gente até fez a segunda coluna aqui utilizando a suíte, né? Nas últimas aulas aí, né? Mas eu quero que aqui nessa tabela também destaca algumas informações, ou seja, se eu não tiver essa coluna aqui de sim ou não, eu posso destacar também com informações, porque às vezes a gente bate o olho assim, de repente uma cor diferente, ela eu já consigo ver que tem algo de errado, ou dá atenção a alguma coisa, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova coluna calculada, aonde eu vou, com base no número do meu pedido que eu tenho aqui, com base no número do meu pedido, eu quero que ele retorne um emoji.
retorne um emoji, uma bolinha verde, se os pedidos foram entregues dentro do prazo, e um X se os pedidos forem entregues fora do prazo. Então, o que eu vou fazer? Preste bem atenção no que eu vou fazer. Eu vou criar uma nova coluna. Nessa minha nova coluna, eu posso até colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês, ó. Ó, assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Pedidos. Vou pedir a colocar assim, ó. O nome da coluna vai ficar assim, ó. Pedidos com emoji. Ok? Preste bem atenção no que eu vou fazer. Vou colocar o sinal de igualdade. E aí eu vou criar tipo uma condição aqui dentro dessa coluna calculada. Eu estou criando coluna calculada, mas eu posso criar uma medida também levando os emojis, tá bom? Aqui é só para vocês visualizarem como que ficaria também dentro de uma tabela. Aí preste bem atenção. Eu posso utilizar a função if, né? Para quando eu quero criar condições, se vocês voltarem lá nas aulas atrás, eu posso utilizar a função if para criar condições, ou eu posso utilizar a função switch para criar também condições. O interessante de utilizar a função switch é porque a if, quando eu estou criando a minha lógica na if, não sei se vocês lembram lá nas aulas atrás, ela deixa eu colocar somente 2 argumentos. E caso eu queira colocar mais de um argumento para retornar mais ou um argumento verdadeiro ou falso, eu teria que fazer vários ifs aninhados, com N, tá? Aninhados, ou seja, colocar vários ifs um debaixo do outro. Só que para não ter que fazer isso, eu troco o if pelo switch, porque a switch, eu vou chamar a switch e vou falar que depois da switch que eu quero todas as informações que são exatamente aquilo que eu estou configurando, e se ela retornar exatamente aquilo, retorna a informação que eu preciso. É basicamente isso, em vez de ficar criando vários ifs um debaixo do outro para poder retornar alguma coisa, ok? Então, eu vou chamar pela minha função aqui, ó, switch, exatamente essa, ó, switch. E aí eu vou criar uma expressão. Como eu falei, quando eu estou utilizando a função switch, eu estou falando assim, ó, né, que eu acabei de falar aqui agora. Tudo que eu escrever aqui, tá? Power BI. São informações que eu quero que você retorne. É como se fosse tudo verdadeiro, né? Porque lá na if eu tenho que falar que o primeiro argumento ele é verdadeiro, vai retornar a informação do verdadeiro ou falso. Já na switch, tudo eu vou colocar como se fosse verdadeiro e retornar a informação que eu quero. Então, para isso, para verificar, né, eu vou chamar pela função aqui o true, aqui, ó, essa aqui, né? Opa, ele tampou aqui. Essa. Exatamente essa. Então, switch. Isso aqui é só para confirmar que naquela linha que eu escrevi uma lógica, ele tem que retornar exatamente aquela lógica que eu coloquei naquela linha, tá bom? Então, por isso que eu coloquei essa função aqui, ok? Deixa eu diminuir aqui, senão não vai deixar a gente visualizar. Beleza. Aí, o que acontece? Eu não sei se é só comigo, mas está aparecendo só um AL, só do seu nome, não está aparecendo na tela. Não sei se é só comigo. Ah, tá não? Parece que Aconteceu não comigo tá. também. Parece que Eu perdeu o saí e entrei de novo. compartilhamento. Ah, tá. Então deixa eu voltar, então. Peraí. Eu achei que vocês estavam visualizando a tela. Peraí. Aqui, Se, aconteceu comigo também. se, Eu você, saí e entrei de novo na reunião. se vocês observarem que eu estou olhando muito para cá, me fala, porque eu estou compartilhando a tela, tá bom? De repente, porque quando eu estou compartilhando a tela. Ah, que engraçado, para mim aqui está compartilhando. Deixa eu voltar aqui e compartilhar de novo. Vê se está aparecendo aí. Ainda não. Ainda não? Aqui tá. Tá ok? Aqui também. Aqui tá. Perfeito, então. Tá? Qualquer coisa, me avise aqui, tá? Então vamos Beleza. lá. Eu vou criar uma nova coluna calculada. E aí, dentro dessa coluna calculada, eu vou chamar aqui, ó, pedidos com emoji, tá? Pedidos com emoji, ok? Ou seja, se for pedidos entregue dentro do prazo, retorne um emoji verde. Se for fora do prazo, retorne um emoji X, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, tá?
Eu vou chamar pela minha função aqui, ó, switch, e vou criar, né? Vou chamar pela... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu vou chamar aqui junto com a switch, esse true aqui, né? Ou seja, tudo que eu vou escrever na linha, ele tem que retornar exatamente, caso ele encontre, retorne exatamente aquela informação conforme está sendo construída toda a minha lógica, ok? E nós temos uma coluna onTime com sim ou não. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, logo após aqui, eu vou chamar a minha coluna onTime, e nessa minha, ó, eu tenho que chamar a coluna onTime, não pode ser a medida. Eu vou chamar aqui a minha coluna onTime, e tudo que for igual, ó, tudo que for igual assim, lembre-se, tá? Que texto tem que ficar entre aspas duplas, ok? Então, tudo que é igual assim, eu quero que retorne o emoji daquela bolinha verde. Para inserir emojis dentro de um cálculo, é só segurar o Windows do teclado mais o ponto. Aí ele vai abrir essa janelinha para vocês aqui. Vocês vêm aqui e procuram qual emoji que vocês querem colocar e seleciona. Olha só, coloquei o emoji da bolinha. Lembrando que o emoji também ele tem que ficar entre aspas duplas, ok? Do contrário, ou seja, aqui, primeiro argumento. Beleza? O segundo argumento é o seguinte: se lá na minha coluna onTime, for igual a não, mesma coisa, colocar o não dentro das aspas duplas. Se for igual a não, então eu quero que retorne um x. Abro as aspas duplas após a vírgula, as aspas duplas novamente, e dentro das aspas duplas, aperto o IN da tecla do Windows mais o ponto e seleciono o emoji que eu quero que fique. Beleza? Tá bom. Mas eu quero que apareça o emoji. Na sequência, eu quero que apareça o número do pedido. Tá bom? Para não ficar só aparecendo a bolinha ou então só aparecendo, né, nada. Então eu quero que apareça esse emoji na frente do número do pedido. Então, beleza, já criei aqui a minha condição. E aí eu vou falar para ele assim, olha, concatena, vamos falar assim, né? Concatena essa informação com o número do pedido. Só que eu não posso colocar o emoji junto com o número do pedido. Eu preciso dar um espaço entre o emoji e o número do pedido. Exatamente o número da coluna do pedido. Então, veja só o que eu vou fazer. Eu vou colocar mais uma vírgula e vou colocar as minhas aspas duplas aqui, ó. Ó, coloco as minhas aspas duplas. Se eu quiser dar um espaço, dou um espaço, né? Ou eu coloco somente as aspas duplas aqui, ó. Abro, fecho, tá ok? Abro e fecho as minhas aspas duplas, ok? Aí eu posso vir aqui, ó, fecho o meu parêntese. Mas ainda eu tenho que colocar o número do pedido, a coluna do número do pedido, porque eu quero que o número, um emoji, fica na frente do número do pedido. Então, quando eu quero concatenar, eu vou chamar aqui, ó, aquele meu exinho comercial e também, na sequência, chamar a coluna número do pedido. Ok? Até aqui, ok? Quando eu faço isso e dou um Enter, olha só o que aconteceu aqui nesse canto aqui, ó. Ele pegou o número do pedido, ele entendeu qual que é a lógica e acrescentou na frente o número o emoji correspondente. Se for sim, bolinha verde. Se for não, o X. E se eu olho aqui exatamente aqui na minha coluna do onTime, o sim e o não, olha só, sim tá verde, o não aqui, ó, tá vermelho com um X, ok? Algum momento vocês... tem gente que é muito visual, tá? Por que eu estou mostrando isso? Tem gente que gosta muito dessa coisa de visual. Eles gostam eu já tive um chefe que era muito lúdico, ele gostava muito dessas coisas, de um dashboard mais atraente, com mais cores. Então, ele gostava dessas coisas. Então, isso aqui, às vezes, para olhar assim, bater o olho, aqui nessa visão, nesse cenário que eu estou vendo aqui, dessas colunas aqui, ó, eu já consigo ver que alguns pedidos já foram entregues fora do prazo.
por causa daquele xizinho que está ali, né? Do que, em vez de ler o texto aqui, ó, eu consigo ler a informação pelo o ícone, tá vendo? E eu posso colocar o ícone que eu quero, tá? Suponhamos aqui, ó, não quero que fique o X. Eu aperto o Windows, seguro a tecla do Windows, mais o ponto, e aí vai abrir a janelinha aqui dos emojis. Ah, eu vou colocar uma setinha no lugar do X, né? Então, quando eu faço assim, dou um Enter, ele vai trocar o X pela setinha. E assim eu posso brincar com as cores também. Ah, eu quero que, né, lá na minha tabela, né, eu quero que, depois eu vou mostrar para vocês. Eu quero que lá na minha tabela, se tudo que for on time, fica verde, a célula fica preenchida verde. Tudo que for é, fora do prazo, as células ficam vermelhas, né? Então fica muito mais fácil para as pessoas, às vezes, bater o olho, olhar rapidinho para tomar a decisão naquilo que ela quer, né? Então, são alguns recursos que a gente pode utilizar dentro do Power BI para a gente, né, ter uma visão rápida, né, da tabela, tá? Vocês já sabiam disso? Colocar essas informações, em vez de colocar lá no visual, colocar dentro da própria base de dados, no modelo de dados? Essa eu desconhecia. Quem falou, Carlos? Sandro, Sandro? isso. Pra mim, o novo também isso aí, viu, Alex? Esse é legal, né? Esse não tinha visto, não, hein? E olha só que legal, nós criamos essa coluna aqui, pedidos com emoji. Então, quando eu volto aqui no Power BI, vou até criar uma outra aba aqui, só para não misturar, tá? Olha só, eu venho aqui, seleciono o meu filtro. Aqui no meu filtro, eu vou arrastar exatamente qual a coluna? A coluna que eu acabei de criar, para poder filtrar as informações, que é pedido com emoji. Essa aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Aí aqui, eu vou formatar, vou clicar aqui em configuração da segmentação. Em vez de ser lista vertical, eu vou colocar suspenso. Olha só que legal. Quando eu clico aqui, olha, eu consigo ver também aqueles emojis dentro, né? Dentro aqui Aqui eu estou filtrando todos os pedidos, né? Eu consigo ver todos aqueles emojis que eu coloquei dentro do meu próprio cálculo. Nesse caso aqui, eu utilizei uma coluna calculada. Mas se eu estou também criando uma medida e nessa medida eu quero que retorne também os emojis, eu posso criar a medida. Em vez de criar, é claro, né? Eu estou simulando aqui uma coluna calculada, mas é claro que no dia a dia de vocês vão optar por medidas, né? Para não ter, né? Aqui eu estou só mostrando que além do visual, além de colocar aquelas formatações condicionais no visual, eu posso colocar formatações condicionais também dentro do meu modelo de dados, ok? Então, é como se fosse uma formatação condicional, né? Só que é dentro do próprio cálculo. E da mesma forma, depois eu vou mesclando em as aulas, eu vou trazer, para não ficar só formatação em uma aula, eu vou mesclando, tá? Por exemplo, eu posso criar uma medida e nessa medida, em vez de, tudo que for sim, eu quero que retorne a cor vermelha, ou seja, lá na minha tabela, a informação que está escrita aqui do pedido retorne vermelho. Então, descubro qual que é o tom de vermelho, sabe o Figma lá atrás, que ele mostra o código da cor? Eu posso colocar o código da cor dentro do meu próprio cálculo que o Power BI sabe que ele vai ter que trocar a cor quando ele visualizar aquele código de cor que você copiou ou do Figma, ou do Photoshop, ou do Canvas, ou de qualquer lugar, né? Vocês podem utilizar isso com formatação condicional. Eu não vou trazer uma aula só de formatação, porque senão a gente perde muito prejuízo, né? A gente quer aprender mais cálculos e ter visão mais de cálculo. Mas são recursos que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês para vocês apresentarem um modelo de dado mais interessante, tá bom? E aí vocês podem colocar o que vocês quiserem, né? Então, quando vocês apertam aqui a tecla do Windows mais o ponto, tá? O Windows mais o ponto, ela funciona para qualquer janela do seu computador que estiver aberta, além do Power BI, ok? Eu posso chegar aqui e escolher o emoji que eu quero, ó. Eu posso, né,
Tipo, pedido entregue fora do prazo, um carinho com a mãozinha aqui na testa, né? Então, tipo assim, né? Pô, você tá entregando os pedidos fora do prazo, né? Então, assim, é legal, é lógico, no nosso dia a dia, no nosso ambiente corporativo, você vai utilizar um emoji mais sério, né? Então, só para poder ter uma visão ali do negócio, ok? Gostaram? Muito bom, professor. Perfeito. Top. Então, perfeito. Então, agora eu quero trabalhar com vocês. Vamos lá na nossa documentação da Microsoft. E lá na documentação, vamos entender como que funciona essa função Wikday. Wikday. Como que funciona? Para que serve essa função? Olha só. Wikday. Vamos entender. Eu posso utilizar a função Wikday. Eu posso utilizar a função Wikday em uma coluna calculada, em uma tabela calculada, em uma medida ou um cálculo visual. E aqui a Microsoft ela informa o seguinte, que a função Wikday ela retorna o número de 1 a 7, identificando o dia da semana de uma data. Olha só que legal. De uma data. Por padrão, o dia varia de 1, que é igual a domingo, ou seja, a semana começa no domingo, e 7, que é igual a sábado, ou seja, a semana termina no sábado. E a sintaxe da Weekday, ela é bem curtinha, ó. Então, eu chamo pela minha função Weekday, eu seleciono uma coluna de data qualquer, da minha tabela, e falo para ela o que vai retornar caso ela encontre a informação ali, né, entre o sábado e o domingo, né? Beleza? Qual que é o cálculo que eu quero fazer aqui com vocês? O cálculo que eu quero fazer é exatamente o seguinte. Primeiro eu vou criar uma coluna calculada. Só para a gente ver, assim, ter a visão, né, da coluna, o que retorna, qual a informação que retorna. Lembre-se, tá? A weekday, tudo que for igual a 1 é domingo, né? 1 domingo, 2 segunda, 3 terça, 4 quarta, até chegar no 7, que é sábado, tá bom? Até chegar no 7, que é sábado. Então, o que acontece? Bem aqui embaixo da nossa documentação, né? Ela até acrescenta mais daqui, ó. A date vai ter que ser uma coluna de date time, né? Então podemos pegar uma coluna, né, que contém data hora aí, né? As datas ela deve ser inserida na função date usando expressões que resultam uma data ou com o resultado de outra fórmula, tá? Já aqui nessa função return type, né, é um número que determina o valor do retorno. É o número que determina do valor do retorno. O tipo de retorno 1, a semana começa no domingo, né? O 1, né? E termina no sábado 7. Ou seja, se eu estou criando um cálculo lá e coloco o domingo no 1, então a minha semana vai terminar no sábado. Se eu coloco que a minha semana começa no 2, ou seja, a minha semana vai começar na segunda-feira, né? E vai terminar no domingo. O domingo, né? No caso, se eu olho ali, né? Ele vai ser o 7. Então, eu tenho que ter em mente o seguinte: sempre definir aqui a minha semana sempre vai começar no domingo. Então, se a minha semana vai começar no domingo, então sempre classifica esse domingo como 1 e o sábado como 7. E os outros dias, os números que estão entre 1 a 7, ok? Assim por diante. Aqui ela citou até outro exemplo. Se o número começa com 3, aqui, ó, a semana começa segunda, 0, e termina no domingo 6, olha só, tá vendo? Então, tenha todas essas regrinhas aqui pra gente seguir. Mas, por padrão, sigam aí de 1 a 7, que vai ficar mais fácil para vocês, a princípio, né, a criar os cálculos, tá bom? Então vamos lá no Power BI, vamos voltar aqui no Power BI e vamos entender. Vamos criar uma coluna calculada aqui para a gente ver o que vai acontecer. Olha só, eu tenho essa coluna aqui, ó, data do pedido. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Peraí. Tem hora que vai, tem hora que não vai. Né? Deixa eu aumentar aqui. Ctrl mais. Tem hora que vai, tem hora que não vai. Não vai, não tá querendo ir, não. Mas vamos lá. Nós temos a coluna aqui, ó, data do pedido. Eu quero saber se essa data ela caiu no final de semana
ou se ela caiu num dia útil, ok? Então, por isso que eu vou criar uma coluna calculada, e nessa coluna calculada eu vou pedir para ela trazer para mim. Então, qual a função que vai encontrar essa informação para mim? Weekday. Então, eu posso... Vocês não criaram a medida lá, receita bruta? Eu quero saber qual foi a receita bruta faturados nos finais de semana. Quais foram os valores que faturei no final de semana? Quais os pedidos que foram entregues no final de semana? Quais são os funcionários que trabalharam no final de semana, né? Porque aí vai lá no departamento pessoal, pega o relatório do ponto, né? Aí não tem a coluna de data lá, então eu posso importar isso para o Power BI e depois descobrir quais são os dias da semana, quantos funcionários trabalharam exatamente em um dia específico, né? Geralmente o RH, às vezes a empresa, né, quer pagar hora extra, ou então dia, final de semana trabalhado, né? Às vezes o chefe quer puxar ali os funcionários que trabalham somente no final de semana. Então, é uma forma de utilizar. Eu quero saber quantas viagens eu fiz no final de semana. Count rows da tabela X, o weekday e definir quais são os dias da minha semana, né? Os dias entre 1 e 7, né? Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Na minha linha 1, 9/3/2019, eu quero saber se essa data caiu no final de semana ou caiu durante a semana, ok? Então, vamos lá. Eu vou criar uma coluna calculada. Nessa minha coluna calculada, tá? Eu vou dar um nome para ela de... Eu vou colocar aqui, dias úteis, só para a gente criar a nossa coluna, tá bom? Dias... Eu não gosto de colocar acento em nem medida, nem coisa. Dias úteis. Aqui, ó. Dias úteis é igual, ok? Aí, eu vou falar assim, olha, se, ok? Abri o meu se. Vou até quebrar a linha aqui, ó. Se weekday, ou seja, weekday, o que ele me pede? Uma data e qual que é o retorno que eu quero, beleza? Então, presta bem atenção. Se weekday, aí eu vou pegar minha coluna aqui, ó, data do pedido. Então, vou escrever aqui, ó, data do pedido, né? Se o meu weekday, vou fechar aqui, ó, né? Se o meu weekday for diferente de 1, quem é o 1 lá na nossa regra? Domingo, não é isso? Então, se o meu weekday for diferente de 1, olha só, dois é comercial, né? Dois é comercial. Quando eu quero falar ou, aí em vez de ser o é comercial, seria esses dois pauzinhos aqui, ó. Ou, tá? Só que no caso eu quero o e, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, dois ezinho comercial e. Ou seja, se o meu equidei, data de pedido, se na minha coluna do data de pedido for diferente de 1, diferente de domingo, então eu quero que, né, mostre que esse domingo não é um dia útil, é um dia de final de semana. Mas também eu tenho que colocar o 7. Volto aqui novamente, vem e escrevo aqui, ó. Se o meu weekday, né, a minha coluna, data do pedido né, se a minha data do pedido também for diferente de 7, diferente, né? Quando eu quero falar diferente dentro do meu cálculo, é o sinalzinho de menor com o maior um virado para o outro. Tá vendo ali, ó? Tem aqui, ó, um sinal de maior, um sinal de maior e um sinal de menor, um virado para o outro, tá bom? Então, olha só, se a minha data do pedido, eu estou utilizando o weekday, for diferente de 1, for diferente de domingo, e se minha data de pedido, também o weekday está ali, for diferente de 7, ou seja, se as minhas datas do pedido for diferente de sábado e domingo, então eu quero que retorne a informação, né? Eu quero que retorne a informação de dias úteis, ou seja, que são dias diferentes de sábado e domingo. Ó. Vou vir aqui, tá? Ó, vou colocar aqui entre aspas duplas, e vou escrever aqui, ó, dias úteis, né? A condição if, ela pede para retornar ou verdadeiro ou falso. Então, todo o argumento que eu escrevi em cima, o primeiro argumento que retorna na função if é algo que é verdadeiro, né? Se a gente voltar aqui na documentação da Microsoft, ó, voltar aqui, ó, if, né, ó, if, aqui ela fala para a gente assim, ó, ela verifica uma condição e retorna quando o valor é verdadeiro. Então, o primeiro valor a ser retornado
é verdadeiro. Então, quando eu estou escrevendo aqui, ó, a data do pedido é diferente de 1, eu quero assim, ó, se a data é diferente, se a data do pedido for diferente de sábado e diferente de domingo, opa, então retorno dias úteis. Então, essa para mim é a informação verdadeira com base na lógica que eu criei. Agora, se não, retorne a informação falsa, ou seja, se isso aqui for diferente, né? Se for igual a 1 e igual a 7, então vai ter que retornar aqui, né? Final de semana. Olha só que legal. Final de semana. Aí eu venho aqui, fecho as minhas aspas duplas, fecho o meu parêntese da minha if que eu abri lá no início, que eu tenho que fechar todos os parênteses que eu abro, e dou o meu enter. Quando eu faço isso, olha lá, criei mais uma coluna calculada, e nessa coluna calculada aqui, deixa eu minimizar aqui. Nessa coluna calculada aqui, ó, dos dias úteis, né? Ele identificou que o dia 9/3/2019, ele pertence o dia final de semana. Ele pertence a um final de semana. Já esses aqui, ó, essa segunda linha, pertence a um dia útil. Olha lá, tá vendo? Então, eu não tenho um cálculo que conta todas as linhas da minha tabela? Não tenho? E se eu quero contar todos os pedidos que foram transportados no dia útil? Eu vou chamar a minha função calculate, depois eu vou chamar aquela medida que contou todos os pedidos, que é a quantidade de pedido, ou eu posso reescrever a medida novamente, né, dentro da calculate, count rows, chamo pela tabela F pedido, fecho o parênteses da count rows, e depende, como eu chamei a calculate no início, eu posso aplicar um filtro na coluna dias úteis e filtrar somente os dias úteis. Tá? Então, presta bem atenção. Nós temos 139.255 pedidos. Se eu quero saber quais os pedidos que foram entregues no final de semana, o que eu posso fazer? Venho aqui no meu painel, vou fazer do jeitinho que eu acabei de falar aqui, né? Eu venho aqui no meu painel, eu vou criar aqui uma nova medida, né? Vou criar aqui, ó, uma nova medida. Nessa minha nova medida, o que eu vou fazer? Pedidos final de semana. Vou dar um nome para ela aqui, ó. Pedidos finais de semana, né? Aí vou colocar um sinal de igual e vou chamar pela minha função calculate, porque eu vou precisar de aplicar um filtro dentro do meu contexto modificado. Lembra que eu falei com vocês na aula passada que a calculate, quando eu vou filtrar informações dentro de medida, dentro de uma expressão criada, eu tenho que chamar a calculate. E se eu for filtrar somente dentro desse cálculo, se eu vou criar somente um cálculo de colunas, eu não preciso utilizar a calculate, eu posso aplicar a filter diretamente, ok? Então, eu vou vir aqui, chamei pela minha função calculate, e aí eu posso chamar a medida que nós já temos nessa tabela, que é a medida quantidade de pedidos, ou eu posso reescrever a medida aqui novamente, ó, counting rows, né? Counting rows, seleciono a minha tabela F pedidos, né? Seleciono a minha tabela F pedidos, fechei meu parênteses da counting rows, e na sequência eu vou buscar por aquela coluna que se chama dias úteis, que eu acabei de criar, aqui juntamente com vocês, e eu quero tudo que é igual. Se for texto, tem que colocar a informação de final de semana entre as aspas duplas, né? Final de semana entre as aspas duplas, fechar o parêntese e ok. Então, olha só. Vou colocar aqui um. Olha só. Eu vou pegar aqui pedidos finais de semana 1, é o nome da minha medida, tá bom? Eu vou dar um enter, eu vou clicar fora, eu vou pegar um cartãozinho aqui e arrasto essa medida aqui para dentro. Ou seja, 40 mil. Deixa eu só tirar essa nenhum e colocar aqui um ponto para separar. 40.039 pedidos foram entregues fora do prazo. Vamos validar dentro da nossa tabela? Se eu volto aqui na minha tabela, deixa eu selecionar aqui. F pedidos. Se eu volto aqui dentro da minha tabela, logo aqui embaixo, 139.255 linhas, ou seja, tem 139 mil pedidos dentro da minha tabela. Aí agora, se eu venho aqui e filtro somente o final de semana, ó, vou colocar aqui, ó, vou tirar os dias úteis, vou deixar só o final de semana. Olha, vejam só, retornou aqui embaixo 40.039 pedidos, exatamente o mesmo número que apareceu aqui. Então, eu criei a coluna calculada,
Mas eu posso pegar todo esse cálculo aqui e construir dentro da minha própria medida. Além de incluir a contagem de linhas, né? Nesse caso, se eu vou criar uma medida aonde não existe essa coluna dias úteis e eu preciso que retorne essa informação, é só eu pegar essa lógica, né? Levar para dentro da minha medida. O contexto só muda porque eu saí de uma coluna e fui para uma medida. Ou seja, eu vou evitar de criar uma coluna e vou criar o quê? Uma medida. É só pegar essa mesma lógica. Na época que eu estava estudando Power BI, lá em 2015, eu tinha muita dificuldade de criar medidas. Então, o que eu fazia? Eu criava a coluna, porque na época não tinha chat GPT, né? Na minha época não tinha chat GPT. Então, você sabia Power BI, você não sabia. E aí, o que acontece? Eu criava a coluna para eu ter uma visão. Depois que tinha essa visão, eu criava a informação, criava lá, né, a variável, pegando ali, né, pegando a contagem de linhas da minha tabela, e depois a minha return seria a própria condição criada. Então, era isso que eu fazia, né? E um detalhe, além de escrever assim, além de meio que desenhar. Por que eu estou passando esses truques para vocês? Porque, às vezes, para a gente criar. Quando a gente está criando a medida olhando para a tabela, fica mais fácil da gente entender. Quando a gente está criando a medida sem olhar para a tabela, talvez no primeiro momento fique um pouco difícil da gente memorizar o que a gente está criando. Tá? O que a gente está criando. Então, por isso que às vezes na época, né, eu criava uma coluna calculada para eu poder ver a tabela, aí depois eu criava minha medida, apagava a coluna calculada para não ficar a coluna aqui. E além disso, ao escrever o cálculo, eu ainda colocava comentários dentro dos meus cálculos. Por exemplo, tá vendo o if aqui em cima? Eu chegava aqui, ó, colocava uma barrinha para a direita, duas barrinhas para a direita. E aqui eu colocava, chamei a função if para criar uma condição. Quando você coloca as duas barrinhas viradas para a direita, você consegue colocar um comentário dentro do seu próprio cálculo sem interferir no cálculo. Olha só, vou dar um enter aqui, ó. Olha lá, não atrapalhou minha coluna calculada. Agora, se eu tiro as minhas barrinhas viradas para a direita e dou um enter aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Deu um erro, tá vendo? Porque o texto, a descrição que eu coloquei no meu cálculo interferiu. Então, para não interferir, eu venho aqui e coloco barrinha, barrinha, e aí eu explico por que eu coloquei aquilo. E eu posso colocar barrinha, barrinha aqui, ó, para tudo, ó. Chamei a função weekday, ó, chamei a função weekday, né? Chamei a função weekday. Eu posso colocar todas as vezes. Por isso que eu gosto quando eu estou criando, né, um cálculo, uma medida, eu gosto que quebrar a medida por linha. Porque aí eu posso colocar o comentário que eu quero. Porque tem gente que já escreve o código todo, assim, né? A vida toda, né? Só que aí você não consegue visualizar a informação toda do cálculo, né? Se você escreveu, se faltou alguma coisa. Então, dependendo do tamanho do cálculo que vocês vão criar, dependendo do tamanho do cálculo, não é vantagem escrever o cálculo em uma única linha. Você vai se perder em algum momento, tá bom? Então, esse é um recurso, né? Criamos uma coluna calculada, depois aqui a gente criou uma medida para poder trazer as informações, né, somente dos pedidos. Isso aqui, gente, eu simulei um pedido, né, que foram entregues no final de semana. Mas vocês podem projetos que foram concluídos no final de semana, projetos que estão atrasados e que foram entregues no final de semana, né? Então, dá para a gente brincar com essas informações aí dentro. Depende da análise, depende da forma que a pessoa vai te solicitar e você, se a pessoa não souber, você pode sugerir para ela, cara, você quer fazer um controle aqui disso de final de semana? Eu vou fazer um controle para você. Entendeu? Então, são recursos que eu posso utilizar, tá bom? Perfeito? Agora, presta bem atenção. Eu vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui. Eu vou pegar uma tabela. Gente, alguma dúvida? Para mim está tranquilo, professor.
Tá tranquilo? Agora presta bem atenção. Eu vou pegar uma tabela aqui. E aqui nessa tabela, eu vou pegar aqui a coluna data do pedido que está dentro dessa tabela F pedidos e vou pegar também uma medida que a gente criou, né, lá no início do curso que se chama receita bruta. Eu quero criar um cálculo, onde ele retorne, tipo, no dia 1. Quando eu estiver no dia 1, eu quero saber qual foi o faturamento do dia 2, a receita bruta do dia 2. Quando eu estiver no dia 2, eu quero saber qual foi o faturamento do dia 3. Quando eu estiver no dia 3, eu quero saber qual foi o faturamento no dia 4. Combinado? Então, preste bem atenção. Alguém lembra? Eu quero saber qual que é uma... eu sei que a maioria já passou por essa aula, porque eu consigo ver no portal quantos alunos já passaram. Eu quero saber o seguinte, nessa linha, quando eu selecionar o 1 do 1 2017, eu quero saber esse valor de 92 aqui, 92 mil. Eu não quero saber esse aqui do dia 1, eu quero saber o do próximo dia. Qual que é a função DAX que eu chamo para retornar isso? Alguém lembra? Eu quero saber qual o faturamento do próximo dia. Oi? Será date edge? Também, mas... Pode ser usado, né? Pode, mas tem uma que é específica. Girly? Como que fala próximo em inglês? Lembra? Next. Dia, próximo dia, next day. Ok? Então, quando eu chamo por essa função, eu vou visualizar exatamente, né? Eu vou visualizar exatamente os pedidos desse dia, ok? Deixa eu só aplicar uns filtros aqui em cima. Aliás, eu vou vir aqui, ó. Eu vou copiar essa segmentação de filtro que está aqui, que aí não tem que formatar tudo de novo, né? Aí eu vou vir aqui, ó, em Ctrl V. Eu vou clicar aqui para não sincronizar, porque se eu sincronizar, se eu aplico o filtro lá na outra aba, ele aplica aqui também nessa aba, tá bom? Não sei se vocês sabiam disso. Quando vocês copiam um filtro de segmentação da outra aba para a aba atual, qualquer filtro que vocês aplicam lá, de filtro, né? Ele também aplica nessa aba, caso você clique aqui em sincronizar, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em não sincronizar. Então, eu vou deixar aqui, ó, ano, mês, e aqui eu vou colocar aqui dia. Ó. Vou tirar aqui na minha tabela calendário, eu vou colocar o dia. Bom, então olha só. Eu vou criar uma medida aqui. Vou criar uma nova medida. E nessa minha nova medida, eu vou chamar aqui, ó, de próximo dia. Próximo dia, ou seja, next day, né? Próximo dia. Ok? Lembre-se, aqui dentro eu coloquei a medida da receita bruta, tá bom? Só ela, tá? Agora aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar pela minha função calculate, porque eu vou aplicar um filtro dentro de um contexto, né? Dentro de um contexto, dentro de uma expressão, então seria no caso a calculate, toda vez que quero aplicar um filtro onde eu já tenho uma expressão, ou eu vou criar uma expressão, calculate, tá bom? Filter só para colunas, tá ok? Então, calculate, vou buscar aqui pela minha medida que se chama receita bruta, e aí, na sequência, coloquei minha vírgula, né? Porque eu já informei a expressão, agora eu vou filtrar. O que eu quero filtrar? Eu vou chamar pela minha função next day. Opa! Vou chamar pela minha função next day. Como que eu sei que é função? fx, ok? fx é função. Next day. E aqui eu vou chamar a minha coluna date da minha tabela calendário. Por quê? Vamos voltar lá na documentação da Microsoft, entender um pouquinho aqui, tá bom? Deixa eu só dar um enter aqui para a gente não perder o cálculo. Beleza. Olha só. Aqui eu vou buscar pela função que se chama next day, dentro da documentação da Microsoft. E aqui a Microsoft ela fala o seguinte, que eu posso utilizar em coluna calculada, tabela calculada, medida, e aqui ela colocou aqui um amarelinho aqui de cálculo visual, que vai depender, tá bom? Essa função nextDay retorna uma tabela que contém uma coluna de todas as datas do dia seguinte.
com base na primeira data específica na coluna dates no seu contexto atual. Então, se eu peguei todas as minhas tabelas e conectei todas as minhas tabelas, né? E conectei todas as minhas tabelas de datas lá na minha tabela de calendário, então, essa coluna de data que ela pede para poder informar aqui, ó, tá vendo? Next, ela pede a função next day, e depois ela pede uma coluna de data, tá vendo? Então, já que eu conectei todas as minhas tabelas lá na minha tabela de calendário, então eu posso chamar aquela coluna date da tabela calendário, porque todas as outras tabelas, elas estão conectadas ali naquela coluna, né? Naquela coluna da tabela calendário, beleza? Então, foi por isso que aqui no Power BI, eu busquei pela função próximo dia e coloquei aqui o nome dela de próximo dia, busquei pela função calculate, aproveitei a medida que já existe. Caso a medida não existe, você pode vir aqui, ó, escrever ela, né, ó, que é o sum, abre o parêntese, né, e aquela coluna lá, né, valor de frete, né, onde nós somamos, né, beleza? Tá bom? Caso você não tenha a medida pronta, você pode escrever ela aqui dentro da calculate, ok? Next day, e aí eu busquei a minha coluna, ou seja, aqui eu tenho todo o faturamento, mas eu não quero saber o faturamento do dia, eu quero saber o faturamento do próximo dia, next day, ok? Feito isso, eu dei um enter aqui, criei a minha medida próximo dia e vou arrastar essa medida para cá. Olha só que legal. Por enquanto, deixa eu vir aqui nesse formato aqui, deixa eu desabilitar aqui, senão vai ficar aparecendo esses botãozinhos. Aqui, nesse caso, eu vou aplicar um filtro aqui para poder começar, né? Começar a entender aqui as nossas... Entender, né? Se ele vai, de fato, puxar as informações do próximo dia, ok? E aqui, vou selecionar aqui, ó, o ano de 2017. Olha só que legal. O ano de 2017, ele foi lá, deixa eu descer aqui todo o ano de 2017, ele foi lá, quando chegou aqui, né? Escuta só, o que vai acontecer? Eu vou aqui selecionar o ano de 2017 e também vou selecionar o mês. Peguei aqui 2017, mês 1, ok? Bom, até agora não apareceu nada. Mas agora eu vou selecionar aqui o meu dia 1. Então, quando eu selecionar o dia 1 aqui, a minha medida receita bruta que está inserida aqui dentro, ela vai retornar a informação aqui do dia 1. Mas, quando eu aplicar o filtro aqui do dia que eu quero, ele vai jogar aqui para dentro do visual o dia seguinte. Vai trazer nessa outra coluna aqui, né, o dia seguinte. Então, presta bem atenção. Se aqui na minha coluna dia eu seleciono o dia 1, qual o valor que vai ser retornado aqui? Em vez de aparecer o valor 117, vai aparecer R$ 92.902,03. Então, eu vou vir aqui, ó, vou selecionar aqui, selecionei o ano 2017, selecionei o mês 1 e selecionei aqui agora o dia 1, ok? Olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. No dia 1, como eu filtrei aqui no meu filtro, né? Como eu fiz aqui, apliquei aqui na segmentação de filtro, ó. Como eu apliquei aqui na segmentação de filtro 2017, mês 1, dia 1, então ele, na receita bruta, ele manteve, né? Na receita bruta, ele manteve aqui, né? O valor lá da receita bruta, mas no dia 2, qual o valor que ele retornou? Ele retornou o valor do dia 2. E veja só que legal. O filtro aqui está dia 1. Então, ele trouxe para a gente qual foi o faturamento do dia seguinte. Para ficar mais fácil a visualização, olha só. Eu vou pegar aqui um cartãozinho. Vou pegar aqui um cartãozinho. Nesse cartãozinho, eu vou pegar a medida aqui próximo dia. E aqui está. Então, aqui eu consigo ver, né, qual foi a receita do dia 1 e qual foi a receita do dia seguinte. Tá vendo que legal? Agora, presta bem atenção. Eu vou tirar o dia 1. Ele retornou aqui R$ 69.351. Alguém sabe me dizer por que ele retornou 69 mil? Deixa eu corrigir aqui, peraí. Deixa eu só ajustar aqui para nenhum. R$ 69.351,16. Alguém sabe me explicar por que eu selecionei o ano de 2017 e o mês e ainda ele retornou esse valor?
Seria o valor referente ao mês Qual mês? Mês de 2? janeiro? Mês 2. Mês Mês 2. 2, né? É. Entendeu? Porque Total olha do mês só. Entendi. 2. Olha só que legal. O filtro está aplicado aqui em ano 2017, o mês 1, e aqui tá, eu estou trazendo todos os dias do mês 1, né? Então, quando eu vou até lá no final, o 31 do mês 1 acabou aqui. Mas olha aqui, o 1 do 2 de 2017 é o valor do próximo dia posterior ao mês de janeiro. Já fica até apresentável já no total também, né? Já fica. Se você Entendi. estiver visualizando em formato de tabela, né, vai ter um totalzinho aqui, né? Se você está visualizando em formato de cartão, ele vai retornar para você essa informação aqui. Tá vendo que legal? Então, de repente, aí o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Eu posso, né, deixar. Ah, eu quero saber qual foi. Olha só, gente, é uma coisa assim que a gente vai viajando, né? A gente olha para as coisas assim, a gente começa a olhar para os cálculos e começa a viajar. Porque presta bem atenção. Se eu apliquei aqui o ano 2017, o mês 1 e o dia 1, se eu coloco um outro cartãozinho aqui, ó, para trazer exatamente o do dia e esse para trazer o dia seguinte. Aí, se eu pego esse aqui do dia, né? Suponhamos que aqui seja 2, né? Ou seja, esse aqui é do dia, suponhamos, tá? E esse aqui é do dia seguinte. Então, são duas medidas diferentes. Eu posso, né, criar uma terceira medida para encontrar o percentual de diferença entre um dia e o outro. E aí, eu depois descobri qual foi a variação, né, ao longo do mês, se subiu, se caiu, né? Isso eu estou falando de percentual, mas eu posso subtrair também, né, o dia atual pelo dia seguinte ou o dia anterior, né? Eu posso fazer isso, né? E assim, principalmente quando você está ali trabalhando com meta, né? Sei lá, o cara é vendedor. Aí o cara tem uma meta para poder alcançar no final do mês, né? Então, ele pode criar um dashboard ali, poder fazer a gestão das vendas dele, e aí, né, o gestor, né, para fazer a gestão das vendas de todos os vendedores, e aí ele pode analisar se um determinado vendedor ou se uma determinada linha de produção, né, bateu ou não a meta. Porque a gente pode definir uma meta, né, ou uma meta fixa, ou uma meta fixa ou uma meta que varia, né? Acho que vou até criar isso com vocês aqui. Uma meta que varia e uma meta fixa, beleza? E aí, ao longo do dia, eu pego esse valor do dia, subtraio ali pelo outro valor e vou acompanhando se eu tô, né, subindo ou descendo, né, comparando um dia com o outro, ou em percentual ou subtração mesmo, para ver se, né, o que que faltou no dia seguinte para no dia anterior e que eu tenho que trabalhar mais para poder compensar, alcançar a meta de hoje e compensar o que eu perdi no dia de ontem. Então, é uma coisa que, né, nesse caso não precisa criar três medidas, você pode criar a primeira variável, a segunda variável, né? E a return, né, para retornar uma menos a outra ali e pronto, o cálculo está pronto. Ah, eu quero que retorne o percentual. Então lá no return chama a função, né, divide para poder pegar uma medida e dividir pela outra, né? Então isso vai depender muito da análise que vocês estão executando ao longo dos processos. Então assim depende muito do que tem que ser visto. Mas geralmente a pessoa que está solicitando alguma informação, as pessoas não sabem disso. Então, de repente, né? Aí o que que eu tenho um costume de fazer? Aí geralmente eu pego, sei lá, tá? Suponhamos aqui, tá? Eu deixo esse cartão aqui em cima, eu deixo esse cartão aqui em cima, aí depois eu crio uma medida lá, né, para poder encontrar a diferença, né, o percentual, né? Vou fazer bem pequenininho aqui só para simular, tá? Só para simular para vocês. Faz de conta que esse aqui é a subtração ou a divisão, poder encontrar o percentual. Eu venho aqui, ó, diminuo aqui, coloco tamanho 8 e tiro isso aqui, ou tamanho 10, sei lá, 12.
Ó, aí eu venho aqui, diminuo, né? Faz de conta que isso aqui seja a diferença. Eu coloco aqui o total e aqui no cantinho aqui, ó, eu coloco quanto que faltou. É como se eu tivesse, deixa eu colocar aqui, ó. Ele sobrepôs ali, peraí. Exibição, seleção, cartão. Subo ele. Olha lá. Tá vendo? Ele, ele é como se eu tivesse visualizando qual foi o próximo dia e visualizando qual foi a diferença que faltou comparando o dia atual, o próximo dia, com o dia atual. Tá vendo? E eu posso fazer esses acompanhamentos. Então, eu sempre, nos meus projetos, eu sempre brinco com isso. Além de colocar, eu sobreponho um visual, um cálculo, né, um visual dentro de um cálculo dentro de um visual e coloco esse visual em cima de um outro visual. Porque aí eu vou ter informação aqui, ó, tá vendo? Informação. Ou então, eu tenho um costume também de fazer assim, ó. Eu pego. Vou simular aqui, tá? Rapidinho, só para vocês irem imaginando em todos os seus projetos aí. Eu tenho o costume de pegar um gráfico de rosca, né? Um gráfico de rosca, vou colocar ele maior aqui, sei lá. Vou colocar aqui um gráfico de rosca, aí eu venho aqui com a medida próximo dia. Aí eu venho aqui, aí eu coloco uma outra aqui, né? Próximo dia, e coloco uma outra para poder encontrar a diferença, né? No caso, uma menos a outra, né? Aí eu tenho a mania de brincar com isso aqui, ó. Eu diminuo um pouquinho aqui. Aí eu tenho a mania de, sei lá, deixa eu diminuir esse número aqui, tá? Deixa eu colocar aqui no valor de balão, eu vou colocar aqui alto, né? Ou milhares, ou trilhão. Não, trilhão não. Vou colocar aqui milhão. Ficou muito pequeno. Milhares. Aí eu venho aqui, mudo aqui, vou mudar o tamanho aqui só para. Aí eu venho aqui, ó, coloco essa informação aqui dentro. Se por acaso, gente, o visual tampar o outro, ó, é igual o Figma, tá? Vocês que praticaram lá no Figma lá, vocês vêm aqui, ó, nessa guia de exibição, deixa essa caixinha aqui de seleção habilitada, que ela vai aparecer aqui para vocês. Quando vocês clicarem nela aqui, ó, vai abrir essa janela aqui de seleção. Aqui, ó, à medida que você clica em um determinado visual, ele informa em qual posição está, tá vendo lá? Esse aqui, ó, tá aqui em cima. Eu venho cá, seguro, arrasto ele e jogo ele para baixo. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Aí eu venho aqui, venho tamanho e estilo aqui, só para tirar a tela de fundo. Aí eu fico assim, ó, tá vendo? Ó? Eu costumo criar vários projetos assim, né? No caso, o gráfico de rosca, né, eu poderia colocar essa medida do dia e depois colocar a medida do dia anterior ou a subtração para poder ficar tipo uma barrinha, meio quanto que tá faltando, né? Ou então eu faço uma divide, né? Para poder encontrar o percentual e subtraio o 100 menos o percentual, aí fica a diferença, né, no gráfico de rosca, né? Então, eu sempre faço. Aí, por exemplo, aí eu posso colocar esse outro número aqui, ó, aqui dentro também, olha só. Eu posso brincar com os visuais. Então, mas o visual só dá para colocar uma informação. E que tal se você sobrepor um visual em cima do outro? Tá vendo? Então, eu consigo colocar muitas informações dentro de um único visual. Lá nas aulas anteriores, né, lá no início do curso, eu ensinei a colocar tooltip, eu ensinei a trocar, né, uma tela com a outra, né, lá no início, né? E olha só, e ainda vocês conseguem utilizar um mesmo visual para poder colocar quantas informações vocês acharem necessário, ok? Até aqui, ok? Gostaram? Ok. Certinho, pessoal. Perfeito, então. Então, vamos, antes da nossa aula acabar, às 21h30, ainda dá para a gente fazer mais um cálculo aqui. Olha só, aqui na minha tabela, aqui na minha. Cadê? Minha tabela F pedidos, eu tenho aqui, né, a minha coluna data do pedido, né? Tem a data do pedido. Isso aqui é legal para quem trabalha com projetos. Eu não sei se tem alguém aqui que é da área de projetos, na área de engenharia, não sei. Mas se tem, presta bem atenção.
eu tenho suponhamos que aqui tudo que está aqui nessa base agora deixa de ser pedido e seja projeto, tá bom? Vamos pensar assim. Aí, o que acontece? Eu tenho esse projeto, né? 10/4/2021. Suponhamos que é um projeto, tá bom? Cada linha aqui é um projeto. E aí eu tenho um prazo para poder entregar esse projeto. Sei lá, todo projeto que eu pego, sei lá, 6 meses. Eu tenho que entregar esse projeto em, vamos colocar aqui 3 meses. Eu tenho que entregar esse projeto em 3 meses. Passou disso, né? Opa, eu quero que o Power BI vá lá, alerta. Então, como que eu posso fazer? Eu posso criar aqui, ó, ou uma medida ou uma coluna calculada, mas eu vou criar uma coluna calculada aqui só para vocês, só para a gente comparar a informação com a outra aqui, tá bom? Então, preste bem atenção. Eu vou clicar aqui, ó, em nova coluna. Eu vou colocar aqui, ó, até 3 meses. Até 3 meses. Ó, até 3 meses. É igual. Olha só. E eu vou chamar por uma função aqui no Power BI, aqui na documentação, que se chama edDate. Olha só, edDate. A função edDate, olha só, eu posso utilizar em coluna calculada, tabela calculada, medida e cálculo visual. Ela retorna a data que é o número indicado de meses antes ou depois da data de início, tá? Use a edDate para calcular datas de vencimento ou data. Olha só, gente, para calcular data de vencimento ou datas de vencimento que caem no mesmo dia do mês que a data do problema. Olha só que legal. Então, o que eu vou fazer? Se hoje é 28/5/2025, eu posso definir na minha tabela, na minha base de dados, que esses produtos ele tem vencimento de esse projeto ele tem vencimento de 3 meses. Se eu iniciei hoje, fechei com uma empresa que dentro de 3 meses eu vou entregar esse projeto para ela, então eu posso de alguma forma fazer esse apontamento dentro do meu modelo de dados, ok? Ou eu faço essa configuração de forma automática, né, criando essa função, utilizando essa função edDate, para ele poder ir lá naquela coluna da data que foi iniciada o projeto, ou, né, para poder calcular datas para frente, vamos falar assim, né? Ou eu crio uma tabela à parte e defino, né, quantos meses, uma coluna, quantos meses eu quero, né? Mas aí fica muito dependendo, né, de ocasião, por exemplo, se o mercado ele calcula vencimento de produtos, aí é diferente de vencimento de projeto, né? Então depende muito do contexto que vai ser trabalhado ali no seu projeto, tá? Então o que a edDate faz? Se eu tenho uma coluna de data e fala, pega essa data, joga mais 3 meses para frente, ela vai fazer isso para gente, ok? Então se eu volto aqui no Power BI, eu vou falar assim, ó, eu vou chamar aqui a minha função edDate, que é essa que nós acabamos de visualizar. Eu vou buscar aqui exatamente por essa coluna aqui, ó, data do pedido, ok? Aí eu vou escrever aqui, ó, data do pedido. E lá no, ó, coloca aqui, ó, data do pedido, essa aqui. E lá na documentação da Microsoft, a edDate, a sintaxe dela é chamar pela função, informar qual que seria uma data de início e depois quantos meses eu quero contar para frente. Não é dias, tá? Se você colocar aqui 30, ele vai contar 30 meses, tá bom? Então fique bem atento aqui no que ele está pedindo, tá? Months aqui, né? Então, ou seja, quantos meses, tá? Então o que eu vou fazer? Já informei que eu quero que ele olhe a partir da minha coluna data do pedido, ok? Eu quero que ele olhe para mim a partir da data do pedido e na sequência, né? Quantos meses que eu quero que ele conta lá? A data de início e agora quantos meses? A minha data de início é a data do pedido e eu quero que conta 3 meses para frente. Ó, só coloquei o número 3. Quando eu fecho aqui meu parêntese e dou um Enter, olha só, eu vou criar uma coluna calculada exatamente trazendo as informações, né, de 3 meses para frente. Olha só o que acontece. Aqui na minha data do pedido, a data foi 10/4/2021. Como eu pedi para ele jogar 3 meses para frente, então ele veio aqui, ó, 10/7/2021. Então, esse projeto, aí depois eu posso criar um outro cálculo, não vai dar tempo hoje. Posso criar um outro cálculo subtraindo a minha data
a minha data do pedido, menos essa data que eu criei, né? Essa nova data, para saber quantos dias restam para eu entregar um determinado projeto. Tá vendo que legal? Eu posso brincar dessa forma. Aí, por exemplo, aqui nós temos. Olha só, a gente vai expandindo a cabeça, né? Nós temos ali a coluna que nós encontramos agora com e-date. E aí eu posso falar o seguinte, ó. Eu quero saber quantos pedidos vão vencer daqui 3 meses, né? Ó, daqui 3 meses. Quantos pedidos vão vencer daqui 3 meses? Quantos pedidos ou quantos projetos estão próximos a encerrar dentro de 3 meses? E aí, por aí, eu consigo. Aqui eu criei uma coluna calculada porque o cenário para vocês terem uma visão, né, que de fato, aqui para a gente comparar uma data com a outra. Mas eu posso associar isso dentro de uma medida, eu posso associar isso dentro, né, de uma tabela calculada, assim como eu criei essa coluna calculada, ok? Então, são formas que a gente consegue pegar uma base de dados, dentro de uma base de dados, dentro de um modelo de dados, eu consigo, é claro, a gente não tem a obrigação de adivinhar quais os indicadores que a pessoa quer, né? Por quê? Os indicadores, eles são definidos no momento que eu estou me reunindo com a pessoa. O usuário, ele me conta como ele gostaria. Eu nunca faço indicadores para empresa nenhuma sem eles me contarem o que eles querem. E aí, mesmo assim, quando eu fico na dúvida, eu pergunto para eles: tá, essa informação você extrai de qual coluna? A gente nunca vai trabalhar sozinho. O nosso papel é analisar as informações e deixar as informações executar, né, criar as informações aqui no painel de forma inteligente. Mas não é apenas, é o que eu volto lá no início da aula, não é apenas criar gráfico. Ninguém quer ver gráfico. As pessoas querem encontrar no seu painel a solução, né? Então, se o seu painel só apresentou gráfico, mas aí, que decisão que eu tenho que tomar daqui para frente? Entendeu por que que eu falei lá na aula, no início da aula, sobre não só esboçar gráfico, e sim entender, né, qual a solução que eu vou trazer. É engraçado, porque em algum momento a gente vai chegar ali no módulo LinkedIn, aonde eu vou ensinar para vocês não somente deixar o perfil atrativo, mas como chegar, né, nas entrevistas de emprego e mostrar, né, quais são os projetos que você resolveu uma dor dentro de uma empresa. E os seus cases contarão por si só, né? Porque geralmente um analista de dados, ele passa por uma etapa com o RH, depois ele passa por uma etapa com o gestor, né? Geralmente é assim, né? Tem essa ordem. E aí, quando você for para a etapa com o gestor, e se você mostra que o seu dashboard, ele solucionou uma dor, ou então ele fez a empresa ter uma determinada visão, seja uma análise descritiva, que é a base que você tem, ou uma análise preditiva, que é como se você estivesse olhando ainda o que você vai fazer, né? Então, você já está preocupado em solucionar a dor e o problema daquela empresa. Agora, quando você só esboçou o gráfico, e aí a pessoa só olha ali, beleza, produzi tanto, entreguei tanto. E aí? Entreguei, por que que eu entreguei isso? Não tem uma meta, não tem nada? Não tem nada que mostre para mim no painel que se eu estou abaixo, se eu estou acima, se eu estou dentro do que a empresa está esperando, ou se em algum momento o painel está sinalizando para mim, ou vai sinalizar, que se eu não cumprir o contexto todo, eu vou fazer a empresa ficar no prejuízo? Lembre-se, o dashboard não é um Power BI, ele não é um software para você desenhar gráfico. Ele é um software para você resolver problema. Depois que você construiu o dashboard, se você olhar para o seu problema, o seu dashboard e falar, cara, o que eu resolvi aqui? O que eu fiz aqui nesse dash? Se ele não resolveu o problema, é porque você apenas ficou preocupado em esboçar gráfico. Então, qual que é a nossa função nossa como analistas? Desenvolver o pensamento analítico, criar um raciocínio lógico. Eu sempre converso com um aluno que está aqui, deixa eu ver se ele está aqui, o Carlos. E aí o Carlos, ele tem uma visão, eu falo porque ele sempre me chama no WhatsApp, ele troca as figurinhas, me mostra o que ele está fazendo.
E aí, às vezes, eu dou alguns pitacos, ajusta aqui, coloca ali, né? Então, de vez em quando ele me chama. Então, você vê que, tipo assim, ele não está preocupado em jogar para dentro de um dashboard, né, um gráfico. Ele está querendo saber, cara, por que que isso... Inclusive, estou até te devendo duas mensagens, porque eu vi que ele mandou mensagem, mas essa semana foi tão correria que eu não consegui responder a aluno nessa semana. Mas a partir de amanhã eu estou mais tranquilo, que eu já entreguei boa parte dos projetos para Samarco, mas então amanhã já vou conseguir conseguir responder. Mas ele preocupa com o que com a solução que ele vai levar para a empresa. Então, isso eu achei legal, né? Então, eu não quero desenvolver alunos, eu não quero que meus alunos criem gráficos. Eu quero que meus alunos pensem na solução que aquele dashboard vai levar para alguém. É isso que vai fazer vocês saírem na frente. Quando eu pego esses projetos das empresas, né? Igual eu desenvolvo um projeto para a Iveco, que é uma grande multinacional. Agora fechei um contrato com a Samarco, que é aquela mineradora aqui, né? Que teve aquele problema lá em Mariana. Então, quando assim, é engraçado que a gente vai acompanhando as histórias das empresas, né? Então, e quando a pessoa vem conversando com a gente, contando para mim as coisas, eu fico imaginando, cara, a dor dessa pessoa é essa. Então, quando você deixa a pessoa contar, cara, eu controlo planilha, mas planilhas perde muita gente, não sei o quê, eu não tenho visão em tempo real, eu não tenho a visão. Vamos falar em tempo real, não, porque em tempo real o dashboard tem que atualizar de segundo a segundo, né? Vamos colocar aí em tempo hábil aí, né? É, eu preciso das informações, né? Então, qual que é a dor? A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de iniciar qualquer projeto é saber qual que é a dor. E se você vai resolver a dor. Porque se você não resolver a dor, você é apenas um criador de gráfico, né? E não é isso que essa não é a nossa função de analista. Nossa função é ir na dor, trazer solução e criar projetos que de fato vão gerar impacto, né? Vão gerar resultados dentro da operação de uma empresa. Feito isso, gente, eu falo porque eu tenho vários clientes. Os clientes não me largam porque eu resolvo o problema deles. Às vezes pode ser que eu entregue um dashboard correndo, porque às vezes eles já querem algo rápido, né? Para já ficar funcionando lá, depois eu vou formatando com mais calma para eles e tudo, né? Mas algo rápido, coloca lá. Mas aquele algo rápido apagou o fogo, o incêndio que estava dentro da empresa. Entendeu? Então é por isso que eles não me largam. Então por isso que eles gostam, né, do meu trabalho, né? Porque eu não entrego um dashboard, eu entrego uma solução para dentro da empresa. Se vocês, eu acredito que vocês já vêm amadurecendo isso, já sabem disso, né? Mas lembre-se disso. Ao criar um dashboard, não entrega um dashboard, entrega uma solução. Dê solução no que você criou. Se você não está chegando solução no que você criou, então é simplesmente um dashboard. Assim como todas aquelas pessoas no LinkedIn saem postando ali os projetos no BI, né, que cria. Mas se você perguntar para a pessoa o que que ela fez, ela não vai saber te contar o que que ela fez. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês a narrativa do Power BI, aonde o Power BI ele consegue utilizar a inteligência dele para contar a história do cálculo que vocês criaram. É muito legal, tá? Então, é, pense nisso, tá? E aí, ao longo da semana, ao construir qualquer coisa, vocês vão acrescentando nos projetos somente aquilo que vai resolver o problema. Coloque o que vai resolver o problema. Primeiro é o que vai resolver o problema. Depois, se você quiser enfeitar, colocar, né, uns emojis, igual a gente fez aqui, aí é outro caso. Mas primeiro é apagar o fogo, o incêndio que tem dentro de uma empresa. Aí, se vocês fizeram isso, vocês estão no caminho certo, tá? Bom, gente, a nossa aula acabou, tá? Nossa aula acabou. Nas próximas semanas, o que acontece? Eu tenho que dar continuidade à API, né? Só que o que eu estou pensando? Essas próximas aulas que eu vou falar de API, elas não são fáceis, né? E aí eu não queria que o aluno entrasse para a aula. Eu pensei muito, porque só de planejar a aula
a gente que está aqui na frente, a gente, né, gravando a aula, né, a gente sabe que é um pouco complicado para quem nunca viu, né? Ah, mas eu já vi, só que as próximas aulas de API é uma mistura de Python com a API. Então, o que que eu estou querendo fazer primeiro? Eu estou querendo gravar essas aulas primeiro. Já tem algumas aulas de API lá já liberadas, né, que é fazendo ela direto no Power BI, mas não tem elas liberadas no Python. Então, eu quero gravar essas aulas de API no Python primeiro, para vocês entenderem que eu vou executar, porque é muito comando. Não é pouco, é uma tela gigante, já está até pronto. Eu só tenho que gravar essa aula de novo, essas aulas em módulos separados para vocês e subir elas lá no portal para vocês entrarem para a sala, pelo menos para saber o que eu vou falar. Por isso que eu ainda não marquei a aula de API. A aula está pronta, mas eu acho muito sacanagem colocar vocês numa sala ao vivo para ver eu praticando. Vocês não vão conseguir entender nada a princípio. Então, por isso que eu quero. Já comecei a gravar já a aula, mas primeiro eu quero que vocês olhem para a aula para depois a gente ir para o ao vivo e no ao vivo a gente tirar dúvida, entender de bibliotecas, para vocês aprofundarem, até mesmo depois que terminar a formação, vocês, caso vocês queiram especializar mais em Python, porque nessa segunda parte, a primeira parte já está lá no portal, a segunda parte da API vai ser em Python. Então, assim, vocês vão começar a dizer, cara, eu quero trabalhar com Python, eu quero trabalhar com programação, porque a gente vai direto mais para a parte de programação mesmo, utilizando a linguagem Python, né, conectando um sistema com o é, com a IDE, a IDE que eu vou utilizar, ou seja, o ambiente que eu vou utilizar é o VS Code, mas eu posso utilizar outras IDE, mas isso eu tenho que explicar com muita clareza, porque senão vai ficar tipo assim, eu não quero só passar a aula e finalizar a aula, sabe? Não, passei aqui a aula de Python, acabou, não tem, não, eu não quero fazer isso. Eu quero que o aluno entenda linha por linha do que vai ser escrito em API, tá? Então, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou gravar elas, vou gravar essas aulas. Vou deixar vocês assistindo aí por uma semana essas aulas, quando eu liberá-las no portal, uma semana, 2 semanas. E aí eu volto para a gente configurar ao vivo e até mesmo aplicar recursos além da aula gravada. Aí vai ficar mais show. Vocês vão conseguir entender muito melhor do que simplesmente se eu conectar aqui e mostrar. Não, aí todo mundo vai desesperar, né? Mas a ideia é primeiro preocupar em entender para depois em executar. Mais ou menos isso, tá? Gente, ficou alguma dúvida em relação à nossa aula? Vocês querem fazer algum questionamento? Eu acho que essa aula acho que eu falei disparado, né? Acho que eu nem parei, né? Mas tô aqui mais de uma hora e 40 falando, né? Mas alguma dúvida vocês? Alguma pergunta? Para mim ficou tudo certinho, professor, bem Tá tranquilo. esclarecido, aula bem enriquecedora. Obrigado. Mais alguém? Alguém ficou com dúvida ou não? Show de bola.